agradeço o facto de estarem todos presentes e de terem acedido ao nosso pedido de entrarem um bocadinho mais cedo, que era aqui também para facilitar as entradas e não congestionar muito aqui e atrasar toda aqui a nossa sessão. Mas antes de mais gostava de contextualizar o porquê desta formação sobre esta temática. O Instituto de Apoio à Criança, há uns anos a esta parte, já há uns anos valentes, 20 e poucos anos, tem vindo a dinamizar uma rede que tem âmbito nacional, que é a Rede Construir Juntos, e nós trabalhamos com muitas casas de acolhimento de crianças e jovens, e são instituições que de uma forma direta ou indireta trabalham com crianças, jovens e famílias. Quando nos deparamos com esta situação de pandemia e que tivemos todos que alterar aqui a nossa forma de trabalhar e a forma como íamos lidando com as situações com que nos deparamos, resolvemos e achámos que era importante perceber junto das instituições com as quais trabalhamos, perceber como é que elas estão a lidar com estas questões. E foi um questionário muito direcionado para as nossas instituições parceiras que têm casas de acolhimento. Ao devolverem-nos os questionários, percebemos que além das dificuldades de computadores, de espaço, de televisão, de uma série de coisas, agravada também pelo facto das crianças, entretanto, começarem a ter aulas através das plataformas digitais, além dessas problemáticas, percebemos também que as instituições com certeza estariam aqui a precisar de algo que as ajudasse a encarar esta fase de uma outra forma, portanto, e percebemos que havia aqui aquela necessidade de também terem um bocadinho de colo, de estarem bem em termos psicológicos para depois também poderem estar com as crianças e os jovens. Ao pensarmos nesta formação, de quem é que nós nos lembramos? Aqui do Sr. Professor João Pedro Gaspar, que por acaso também é nosso parceiro nesta rede, e lançámos-lhe o desafio para ele estar aqui hoje connosco a falar desta questão do bem-estar nas casas de acolhimento. E desde já, João Pedro, agradeço mais uma vez a tua disponibilidade e de aceitares os nossos desafios. Assim, logo, eu acho que ele aceita mesmo antes de nós lhe dizermos o que é que queremos. E por isso, o nosso muito obrigada. Gostava que cumprissem, e neste momento também já estão a cumprir aquele que nós enviámos no e-mail, porque somos muitos. Portanto, o som, vocês irão ficar sem som. Alguma questão que tenham para colocar, podem ir escrevendo no chat, que alguém fará a recolha dessas questões e depois lançaremos. Eu estou a ficar sem bateria. Depois lançamos o computador. Depois colocamos ao moderador e pronto, espero que corra da melhor forma possível. Esperemos que não nos preguem aqui nenhuma partida destas novas tecnologias e agora passaria então aqui a palavra ao João Pedro Gaspar para partilhar connosco as suas palavras e o seu saber. Muito obrigada. Eu é que agradeço à Paula e agradeço ao IAC o convite e agradeço a quem se disponibilizou para, como estava a ver aqui, de Barcelos a Viana e de Porto Alegre a Lisboa e de muitos outros sítios, naturalmente, que estão aqui connosco hoje. Portanto, realmente eu tenho muita facilidade em aceitar convites que partem do IAC, porque as instituições são feitas por pessoas e quando nós gostamos das pessoas e das pessoas que trabalham nas instituições, torna-se tudo mais fácil. E se isso é assim para mim, certamente também será assim para os nossos meninos. Portanto, nós falar de acolhimento residencial, uma contextualização rapidíssima, portanto em 1321 o Hospital dos Inocentes, na altura o Hospício dos Enjeitados, e foi curiosamente uma das espanholas de Coimbra. Coimbra tem duas espanholas muito célebres, tem Inês de Castro, não é? Dos Amores de Pedro e Inês, e tem a Rainha Santa Isabel, para quem é de Coimbra, para quem não é de Coimbra pode ser só Isabel do Aragão, e que resolveu realmente fundar a primeira, aquela que terá sido a primeira casa de acolhimento, portanto não apenas para crianças em risco, naquela altura não seria exatamente esta a expressão, também para outros
outros sem abrigo, da altura, mas foi assim que terá surgido a primeira casa em Portugal de acolhimento. O nome é extremamente difícil de dizer, nós temos que ganhar um fôlego, porque é o Convento das Irmãs Capuchas do Real Conservatório Nossa Senhora dos Inocentes da Ordem Terceira de São Francisco. Acabou. Pronto, era só este o nome do Hospital dos Inocentes ou Hospício dos Enjeitados. E daí para cá, nós temos vindo a assistir realmente a algumas alterações naquilo que é a forma como trabalhamos a infância em risco. Desde logo, a fase das rodas dos expostos, que chegaram a ser obrigatórias e depois proibidas. Já agora dizer-vos que em muitos países ocidentalizados, portanto, nós temos de novo uma versão de rodas dos expostos, da Áustria, da Suíça, dos Estados Unidos, portanto, em muitos países temos uma situação muito semelhante a esta, que outro dia poderemos falar sobre isso, mas o certo é que as crianças atualmente que são retiradas, e esta é a última medida, digamos assim, que são retiradas do seu seio familiar, ficam desde logo privadas de um direito fundamental, que é o direito à família. E muito se fala do superior interesse da criança. E eu hoje queria aqui focar não o superior interesse da criança, mas o superior interesse de cada criança. Porque o respeito pela individualidade é fundamental. E muitas das medidas são pensadas a pensar no todo, seja o todo do país ou até o todo da casa. E se eu entendo que o todo do país faz realmente algum sentido, porque não podem os governantes pensarem na Luana ou no Bruno, mas dentro de uma casa, onde estão 10, 20, 30 meninos e meninas, naturalmente que todos eles e cada um deles terá que ter não apenas um nome, porque alguns nomes até são repetidos, não apenas um nome, mas direito a uma individualidade e a ser tratado com essa individualidade. Isto pode fazer toda a diferença naquilo que é o clima afetivo, portanto o bem-estar afetivo das casas de acolhimento. Nós sabemos que em todo o mundo cerca de 2.700.000 crianças crescem fora da família, em Portugal serão pouco mais de 7.000, os dados de 2018, e sabemos que cerca de 72% destas 7.000 têm mais de 12 anos, ou seja, serão pré-adolescentes, adolescentes ou jovens, 72%, portanto é um número realmente relevante. Nós vivemos num tempo em que ser adolescente em risco é quase um pleonasmo, porque ser adolescente é aquela fase tremenda em que tudo acontece, em que as hormonas estão completamente aos saltos, é a fase da experimentação de tudo, e é bom que seja nesta fase, porque depois mais tarde pode já não dar o mesmo efeito. E portanto, nós temos um perfil de entrada, ultimamente, que pronto, não foge muito a isto, vítimas de maus tratos, de negligência grave, crianças e jovens com psicopatologias, pré-delinquentes também, crianças, portanto menores estrangeiros, não acompanhados, crianças não acompanhadas, aliás, estaremos a receber 50 a 60 nos próximos dias, o país está a receber, vem da Grécia, de um campo, ou mais do que um campo, penso eu, e muitas destas crianças chegam sem limites internos, portanto vêm em ruptura familiar, embora muitas vezes o processo apenas indique o motivo do acolhimento ou da retirada é por faltarem às aulas. É apenas o absentismo escolar. Obviamente que atrás daquele absentismo escolar está um sem número de questões. Desde logo não vão à escola porque não respeitam a escola e não respeitam a escola e não respeitam a família e não se respeitam eles próprios. Porque muitos destes meninos são vistos como agressores. E podem até ter essas atitudes, mas são sempre vítimas e foram sempre vítimas. Nenhum jovem nasce delinquente. Portanto, nós temos que perceber que muitos destes meninos foram abusados, e não me refiro apenas a abusos sexuais, naturalmente, foram negligenciados de forma grave, foram maltratados e, portanto, a determinada altura, muitos deles acham que realmente, como não gostam, como a família aparentemente não gosta deles, eles acham que a falha está neles próprios. Portanto, deixam de gostar deles próprios, deixam de ter autoestima como deveriam. E então, se a culpa está neles, eles deixam de se respeitar, deixam de acreditar no futuro deles e hipotecam o presente. Ou seja, se nós acharmos que vamos ter um futuro, somos organizadinhos hoje, faz sentido.
Mas se nos dissessem que esta pandemia só tinha um destino, terminar a civilização no último dia do ano ou no último dia do mês, que todos nós estaríamos a fazer tudo e mais alguma coisa, menos aqui sentados, a olhar para um computador, a ouvir um tipo com pouco pelo. É evidente que não estaríamos aqui a fazer isso. Portanto, estes miúdos, muitos deles, entendem que o futuro deles possa estar hipotecado. Portanto, não cuidam do presente, não se respeitam, daí às vezes alguns aspectos e até algumas automutilações, por exemplo, daí não investirem na formação e na escola, não investirem naquilo que nós chamamos de educação. Portanto, claramente eles não investem por dois motivos. Porque não se respeitam eles próprios, portanto não respeitam as normas sociais, e porque não acreditam no futuro deles. Há outros a quem lhes causa dor pensar no futuro. Ou seja, quando nós sabemos que os jovens têm dificuldade em se projetar no tempo, um adolescente de 14, 15, 16 anos, perguntar-lhe como é que será a vida dele daqui a 3 anos é quase impensável, porque não há respostas. 3 anos é uma eternidade para eles. E, portanto, estes miúdos, além de não se conseguirem projetar no tempo, pela dificuldade inerente à idade que têm aqui mais um agravante, é que isso por vezes magoa-os, dói-lhes pensar no futuro deles. Portanto, como lhes dói, porque que era o sonho deles, eventualmente um regresso a uma família estruturada, à família deles, de preferência, de todo. Portanto, então dói-lhes pensar no futuro, dói-lhes terem que se projetar. Portanto, alguns destes jovens que chegam ao acolhimento, chegam a casas de acolhimento com 16, 17 anos e que, eventualmente, noutros tempos, poderiam estar até em casas de correção. Mas a verdade é que as casas de acolhimento não são casas de correção, nem são residenciais onde as normas estejam fixadas na parede, de todo. Portanto, qualquer mensagem tem sempre que passar, seja uma mensagem de alerta, como eu ontem tive a ocasião de explicar numa entrevista à RTP, penso que será no sábado à hora do almoço, já agora, pronto, se quiserem ver, outra vez nunca me viram, se quiserem ver, sábado à hora do almoço vai lá surgir uma peça onde abordo precisamente esta questão. A importância de se passar as mensagens relativas à situação que estamos a viver. Desde logo, explicar que realmente os meninos não estão presos na casa de acolhimento, estão protegidos na casa de acolhimento. Portanto, a casa que os acolhe protege-os de uma transmissão mais acelerada de um vírus que pode ser mortal. E já vimos que é mortal, e que é mortal às dezenas e aos milhares e às centenas de milhares, espalhado pelo mundo, e em Portugal também já com números que nos preocupam, obviamente, uma morte já era demasiado. Portanto, e essa explicação pode ser dada, obviamente, de muitas formas, mas eu acredito que qualquer mensagem passe melhor quando é dada pela pessoa em quem nós confiamos. Reparem, se nós tivermos um problema, nós vamos tentar falar com a ou as pessoas que nos podem eventualmente ajudar, e só nos ajudam se forem conhecedores e se nós confiarmos. Porque se nós não confiarmos, eu costumo dizer em jeito de brincadeira que se os conselhos fossem bons, nós não os dávamos, vendíamos-los. O certo é que ninguém compra os nossos conselhos, portanto temos que os ir dando. Ora, estes miúdos, que já tiveram tantos doutores na vida deles, CPCJs, EMATs, tribunais, casas de acolhimento, por vezes várias, escolas, profissionais das escolas, portanto já tiveram muitos doutores a decidir muitas questões na vida deles. E portanto, muitos deles precisam de confiar em pessoas e não tanto em instituições, nem em batas, nem em crachás com o nome à frente. Precisam de confiar em pessoas. E como é que nós conquistamos essa confiança? Conhecendo a pessoa, criando vínculos, seja lá isso o que for. Portanto, importa aqui desenvolver a relação. Esse ponto é fundamental para depois nós conquistarmos um capital de confiança que nos permita, de alguma maneira, sermos interventivos e sermos impactantes, conseguimos que a mensagem passe. Porque todos nós sabemos que, por vezes, falamos, mas eles não ligam rigorosamente nada. E, por vezes, eles chegam a assumir isso,
que eles dizem que entra a 100 e sai a 200, não é a expressão que eles utilizam. E por vezes não dizem, mas nós sabemos que é exatamente assim. Portanto, importa aqui que realmente nós tenhamos consciência que só após conseguirmos conquistar a confiança destes miúdos e miúdas é que conseguimos dar-lhes alguns conselhos, quaisquer que sejam, relativamente a esta situação da Covid, relativamente às normas da casa, relativamente ao futuro deles, à postura que eles devem assumir perante a vida, perante a escola, perante a sociedade, perante os colegas. Portanto, nós só conseguimos ter qualquer coisa que se assemelhe a carisma, digamos assim, se tivermos a capacidade de primeiro os escutarmos, mas escutarmos para os compreendermos, não é escutarmos para os podermos atacar. Portanto, escutar com foco, com um propósito, de os entendermos e de podermos, de alguma maneira, passar para o passo seguinte. Portanto, depois de os escutarmos e de os compreendermos, então, perceber até que ponto é que estaríamos disponíveis para usarmos os óculos deles, não apenas os chinelos ou os sapatos deles, e aqui refiro-me obviamente à empatia, colocar-se no lugar do outro, e há vários níveis de empatia, como certamente saberão, mas eu aqui refiro-me à disponibilidade da nossa parte, enquanto adultos, enquanto cuidadores, enquanto potenciais figuras de referência, para nos colocarmos no lugar deles, mas com os óculos, usar os óculos que eles usam, ou seja, ver o mundo através do prisma que eles têm. Mais cor-de-rosa, mais cinzento, mais verdeado, mais azulado, mais vermelho carregado. Portanto, nós sabemos, nós próprios ao longo da nossa vida, os nossos óculos também foram mudando, não é? Não temos exatamente sempre os mesmos óculos. E não me refiro naturalmente àqueles óculos para ver ao perto ou para o que quer que seja, refiro-me também àquela forma que nós temos de ver o mundo. Exatamente, a Paula até tirou os óculos para perceber que realmente os delas estão bem. Obrigado, Paula. É diferente perspectiva do mundo, com óculos e sem óculos. Com óculos e sem óculos. Sim. Portanto, quando nós estivermos disponíveis para ver o mundo através dos óculos deles, perceberemos eventualmente que aquilo que eles estão a fazer faz todo o sentido. Para nós não nos faz sentido, porque nós não conseguimos, por vezes, perceber qual é o prisma através do qual eles estão a ver as coisas. E nós estamos a perceber isso porque nós não conhecemos muito do que vai naquelas cabecitas. E não conhecemos porque eles também não dizem. E eles não dizem porque nós nem sempre lhes damos abertura. O que é que queremos dizer com isso? Eu permito sempre que eles falem. Eles sabem, quando quiserem, vêm aqui ao meu gabinete e falam. Isso não chega, como é óbvio. Isso acontece para um mecânico que arranja carros. Olha, o teu carro só está a deitar muito fumo no escape porque tu queres. Tenho aqui a oficina aberta, quando quiseres vens aqui. Ok, aí aplica-se. Agora, quando falamos de seres humanos particularmente vulneráveis ou numa fase de particular vulnerabilidade, nós precisamos criar todos os contextos, e não digo apenas um, porque para cada criança nós temos que a rodear até conseguirmos perceber de que forma é que ela pode ficar disponível para confiar em nós, para nos passar cartão. Uma expressão que eu ouvi há alguns anos, bastantes até, quando me foi dito por um, hoje, homem, na altura um miúdo, adolescente, que me disse: sabe, professor, nós aqui no lar não passamos cartão a qualquer um. E eu pensei exatamente o contrário, e disse: pá, este tipo enganou-se. O que ele queria dizer é que não é qualquer um que lhes passa cartão, mas não, ele tinha toda a razão. Portanto, eles têm o mundo deles e nem sempre estão disponíveis para permitir que quem quer que seja entre naquele mundo. E é aquele mundo que eventualmente nos permite ter a chave para perceber o prisma através do qual eles veem realmente as coisas e mudar a nossa própria perspectiva de intervir, de modelar comportamentos. Se nós não conseguirmos estes passos, de pouco adiantará tentar obrigá-los, tentar forçá-los ao que quer que seja. Porque senão entramos numa ótica militarista ou semi-militarista, por imposição do que quer que seja e não por absorção. Ou seja, é um nível de obediência bastante diferente. Portanto, quando é que se consegue isto? Quando nós conseguimos que a casa, como um todo, tem um clima, portanto, tem um bem-estar afetivo capaz de ser facilitador disto mesmo que estou a dizer. Mas quando nós estamos em casas onde
E repara, nós estamos a vivenciar nesta altura tempos inéditos, como bem sabemos, não é? Uns tempos claramente inéditos que ninguém imaginaria que pudessem acontecer. Portanto, perante tempos inéditos, onde nós temos confinamento, distanciamento físico, socialização à distância, como agora se diz, não é? Temos naturalmente um aumento de tensões em todo o lado. Nas nossas casas particulares, nas nossas famílias, obviamente. Eu costumo dizer, até a um amigo, pior do que viver confinado é viver confinado com a sogra também. Mas não é o meu caso, felizmente, mas tenho amigos que estão nessa situação e que me dizem, tu não te queixes, não te queixes. Portanto, imaginem o que é miúdos que há 2 meses e 2 ou 3 dias não saem da mesma casa. Claro que eles estão particularmente, estão a viver uma tensão acrescida. E nós nesta fase, que é claramente inédita ou diurna, precisamos também de medidas novas. Precisamos, se calhar, de alguma transformação. Portanto, precisamos de ir mais além, de fazer o que ainda não foi feito. E os portugueses nisso costumam ser bons. Reparem que uma vez até iam a caminho da Índia e descobriram ali um bocado de terra. Olha, está aqui um continente, afinal. Portanto, nós somos bons a fazer aquilo que nunca ninguém fez. Portanto, temos de nos capacitar disso mesmo. E nas casas de acolhimento, obviamente que isso faz toda a diferença. Portanto, o apelo é no sentido de diminuir conflitos, os egos podem esvaziar agora um bocadinho durante esta fase, os melindres podem ser colocados de lado e tentar dar as mãos perante uma situação que é de todo nova. E se nós temos heróis em Portugal que estão na linha da frente em relação à saúde e em relação a muitos outros aspectos, eu diria, e tive já a oportunidade de o dizer também publicamente, que quem está nas casas de acolhimento também realmente tem essa possibilidade. E há alguns que estão a ser, claramente. Nós temos pessoas, cuidadores, técnicos, equipa educativa, não faço qualquer distinção, cuidadores, que estão a ser exemplares, que estão a pernoitar dias a fio dentro das casas, quando tem algum caso de infecção, por exemplo. Nós temos equipas a trabalhar em espelho, nós temos equipas a fazer muito mais horas do que seria expectável, porque nós estamos com casos difíceis, nós estamos com ataques de pânico, crises de ansiedade, INEM à porta, chamadas de PSP, temos aqui algumas regras que eventualmente poderão agora não ser tão cumpridas, até atendendo aos vícios. Os miúdos que fumavam antes e continuam a fumar, e fogem e partem vidros para sair, se for preciso, para ir buscar os cigarros. Portanto, aqui as casas, eventualmente, não têm que ser fornecedoras de vícios, nem alimentar vícios, não é isso que estamos a falar, mas eventualmente poderão, em situações onde realmente a privação se faça sentir, é preferível. Eu nunca fumei, não tenho jeito para fumar, não tenho pinta para fumar sequer, mas eu acho que é preferível um miúdo de 17, 18 anos que já fuma até há bastante tempo e que não devia fazer, ter direito aos 2, 3 cigarros por dia, com alguma regra, é preferível do que ele estar a trepar paredes, a zangar-se, portanto com conflitos constantes, a fugir e a arriscar em cada regresso, portanto, a arriscar os colegas e os cuidadores, que por sua vez depois vão para casa. Portanto, nós aqui temos que perceber que estamos perante tempos novos que exigem também medidas novas. Falar também dos novos acolhimentos, por exemplo. Ficar em isolamento ao entrar numa casa de acolhimento é dose. E isto está a acontecer a miúde. Eu acompanho várias casas e ainda hoje, logo pela manhã, disseram que chegou um jovem de 12 anos. Mas isto está a acontecer muito. Aliás, ainda não há muito tempo, há cerca de uma semana, chegou uma menina de 17 anos a uma casa com uma filha de 4 meses ao colo. Portanto, é um 2 em 1 em termos de acolhimento. Estamos a acolher, posso-vos dizer também, uma casa onde receberam 1 ou 2 meninos que não são exatamente portugueses, portanto, penso que um seja sírio e outro marroquino, acho eu, e que, portanto, ainda tem esse problema também da língua, também da religião, estão em fase de Ramadão, etc. Portanto, as casas nesta altura devem ser particularmente solidárias, lembrarem-se do propósito que a casa tem, que é precisamente acolher, e em períodos de maior provação, porque, infelizmente, o caso que todos nós agora
conhecemos, que também custa bastante falar dele, acreditem, não quis vir por nós, acho que não os vou ver, sinceramente, daquela menina dos 9 aninhos. Portanto, pode ser a ponta do iceberg, mas de um iceberg bastante largo, onde as coisas continuam a acontecer dentro das casas. Portanto, os pedidos de acolhimento, se ainda não vos chegaram às vossas casas, irão chegar. E importa aqui, eu sei que é difícil, e temos a casa até mais ou menos harmoniosa e estável, e agora receber, mas importa aqui perceber o nosso propósito e perceber o nosso cariz solidário. Portanto, se há retiradas nesta fase é porque são efetivamente necessárias, é porque são uma questão emergente e, portanto, nós teremos que dar essa resposta. Ou seja, vivemos tempestades, não é? E diz-se que nas tempestades é que nós testamos as nossas âncoras, mas há quem não tenha âncoras. E alguns dos nossos miúdos não têm exatamente âncoras. E teremos que ser nós, todos, e se dermos as mãos, somos âncoras mais fortes para estes miúdos. Porquê? Porque muitos estão privados, como vos disse, de contactos com as famílias. Reparem que passou a interrupção letiva da Páscoa, onde normalmente, não sei, vou aqui lançar o número, 50% a 60% dos meninos em acolhimento teria uma visita à casa de um familiar. E não teve. E não estão a ter visitas. E estão a ter por videoconferência, em muitos casos, e outros estão a ter através do portão, e outros através do vidro, portanto temos várias soluções. Eu também ontem tive a oportunidade de falar de viva voz e depois de enviar por mail, porque me foi solicitado, portanto, um pedido para que as próximas normas, a última foi emanada no dia 1 de abril, medidas de exceção para as casas de acolhimento residencial, para que também o desconfinamento possa chegar a estas casas, assim como está a chegar às escolas secundárias, às creches, às ERPs, onde agora pode haver penso que é uma visita por semana, qualquer coisa deste género, para que também aqui nas casas de acolhimento haja como que uma luz ao fundo do túnel que nos possa permitir transmitir a mensagem de esperança que nesta fase é tão importante. Nós temos que passar uma mensagem de esperança aos nossos meninos e o desconfinamento vai ter que ir acontecendo. Portanto, eu já tive a oportunidade de ter informação de mais do que uma delegação de saúde, portanto, de mais do que um distrito, de 3 em concreto, 3 ou 4, e, portanto, em todos eles, a indicação é de que realmente algumas saídas pontuais em pequenos grupos, 4, 5, 6 meninos no máximo, portanto, acompanhados por um adulto, ir não para um espaço onde esteja muita gente, de preferência que não esteja ninguém, portanto nós temos matas, temos jardins, temos florestas, temos sítios muito giros, onde podemos levar os nossos meninos, onde podemos levar uma bola, levar as cartas ou o Uno, levar um piquenique e fazer uma coisa fora da casa, obviamente, e que possa de alguma maneira aqui também aliviar um bocadinho aquela panela de pressão que está a acontecer. As casas já estão a fazer muito, já estão com muitas iniciativas, não só em Portugal, ainda hoje tive acesso, a minha querida amiga Sónia fez questão de partilhar, que em Espanha também estão a fazer situações muito semelhantes às nossas. Portanto, aqui temos o clube de rádio, temos desfile, maquilhagem, concursos disto e daquilo, jogatanas, futebol, de ping-pong, de matraquilhos, do que quer que seja. Tivemos inclusivamente um desafio para elaborarem um vídeo, foi a Pagé que o lançou, para elaborarem um vídeo de 3 a 5 minutos com a participação da casa, para o sentimento de pertença e o espírito de grupo estar ativo. Portanto, as casas estão-se a reinventar, diria eu. E agora, vamos ter esta oportunidade de poder desconfinar, ainda que com todo o cuidado e com toda a segurança, seria realmente importante que conseguíssemos ter ferramentas para pôr em prática com os nossos meninos. Estava-me a esquecer de mais 2 ou 3 medidas que vão ser tomadas, sei lá, fazer-lhes a surpresa de encomendar uns McDonald's e eles não estavam nada à espera e naquele dia a refeição foi McDonald's, ou de arranjar um filme e pipocas. Portanto, há formas aqui de diferenciar os dias, porque se a nós nos faz confusão e não sabemos muito bem às quantas andamos, e ainda ontem estava a comentar com a Paula e a Paula comigo, que no sábado que ainda vamos ter mais trabalhos, isto está a ser mesmo assim para toda a gente. Portanto, importa aqui também que em tempos inéditos tomemos medidas inéditas, sempre centrados no bem-estar da casa como um todo, também dos adultos,
porque ninguém dá aquilo que não tem, e se nós queremos que a mensagem de tranquilidade e de esperança passe, é importante que a tenhamos, que a assumamos para nós também. E depois, portanto, claro, para os nossos meninos, para cada um dos nossos meninos. Portanto, não para todos ao mesmo tempo, obviamente, mas aqui para cada um. Explicar que importa realmente proporcionar um ambiente protetor, contentor, securizante, claro. A escola, o papel da escola é importantíssimo, não só pela rotina, como pelos projetos de vida que eles vão ter que seguir, mas a escola aqui não pode ser um fator que potencie a instabilidade de todo. E portanto, no início havia aí muitas confusões, a escola estava a baralhar tudo. Nós temos casos de acolhimento em que os técnicos entram às 8 da manhã para poderem dar acompanhamento aos meninos. E temos outras casas que já se orientaram, já conseguiram explicar, porque isto é uma questão de explicar também às escolas, que realmente as casas têm vicissitudes, têm contingências específicas e que, portanto, precisam também de algum modelo de ajuda da parte da escola e não de uma exigência para que o tal ambiente continue realmente securizado. Quebrar as rotinas é fundamental e transmitir qualidade e esperança. Portanto, acho que estas eram duas das mensagens mais importantes que tinha para vos dar nesta fase. Não sei se me estão a ouvir, vocês estão muito caladinhos, ter uma plateia com cerca de 100 pessoas tão caladinhas, para mim é anormalmente estranho, porque não estou a ver ninguém a rir, mais estranho ainda. E eu agora vou beber um bocadinho de água e pedir à Paula que me reporte se estão a ouvir e se ela quer colocar mais alguma questão ou se posso continuar. Eu estou a ouvir e parto do princípio que os restantes também estão a ouvir. Façam assim, faz favor. Está tudo a ouvir, tudo a ouvir. Vou ver aqui o bate-papo, o que é que o bate-papo... Pronto, caso queiram, eu agora coloquei aqui uma coisa no bate-papo a perguntar se podia tirar foto aí ao pessoal, que isto, pronto, é giro, ficar uma foto assim, se não se importam e se não houver qualquer oposição eu vou tirar uma foto. Não tenho aqui nenhuma questão, se quiseres continuar, ainda ninguém colocou uma questão, só aqui uma Carlinha, que eu não sei quem é a Carlinha, é que pôs aqui uma frase que dizia o futuro não existe, para que apostar no que não se vê? Portanto, isto deveria ser aqui uma reflexão que a Carlinha, que não sei de onde é que está, estava a fazer, portanto... Isto foi aqui uma reflexão, com certeza que poderá dar aqui alguma, agora para ajudar-nos aqui a desconstruir esta frase. Obrigado. Vai no sentido, penso que vai no sentido daquela... Foi a Carla Ribeiro. Foi a Carla Ribeiro. É a Carlinha, para mim é a Carlinha. Pronto. Carlita. Para ela também, mas... É a Carlita, pronto. Foi a moça que telefonou há bocadinho, que não estava a conseguir entrar. Está bem, pronto. Então, realmente é mesmo isso. Para que investir no futuro se ele não existe? Nós é que temos que o criar, não é? Portanto, acho que vai no seguimento daquela expressão que eu terei utilizado mais ou menos no início e que dizia isso mesmo. Portanto, quando os jovens não acreditam no futuro, não valorizam o presente. Penso que seja um reforço dessa ideia, quase de certeza. Depois, importa aqui ainda deixar uma mensagem. Diz que é isso mesmo. É isso mesmo, ok. Então, acima de tudo, aqui nós já percebemos que temos que nos envolver, temos que trabalhar com os nossos meninos, mais ainda nesta fase. E há casas que estão a aproveitar para produzir mudanças, e mudanças que eventualmente vão ser consistentes ao longo do tempo e que não vão acabar quando terminar a pandemia. Portanto, eu acredito que haja aqui casas que vão ter aqui um trampolim para melhorar. Aliás, não apenas as casas, dizer-vos que também a nível da legislação há uma tentativa, aliás, o Dr. Paulo Guerra fez questão de frisar isso num artigo que escreveu no Público, portanto, tentei uma moratória e pedi-lhe ajuda, e não só ele, claro, para tentar uma ideia que já há muito tempo me preocupa, e preocupa-me porque a PAGE apanha os ex-acolhidos, e se eles saírem com um perfil melhor, nós não somos tão necessários. Portanto, tentar que de alguma maneira, aproveitando a fase inédita que estamos a vivenciar, os jovens que queiram sair durante esta fase possam ver essa ideia revertida
porque uma moratória é isso mesmo, é um adiar até que, e se há tantas coisas que estão a ser adiadas, até o pagamento da prestação de casas, etc, etc, portanto, por que não poder também adiar uma decisão que porventura é a primeira grande decisão e é a decisão mais importante, diria eu, na vida destes miúdos, portanto, que é a decisão de saírem da casa. E, portanto, não é de estranhar que, volta ou não volta, me peçam ajuda porque há alguém que está mesmo decidido a sair e não pode fazer. E alguns destes miúdos acham que se saírem, o ovo em que eles vivem neste momento, que é dentro da casa fechada já não sei quantas semanas, já muitas, lá fora não existe. E importa explicar-lhes aqui que lá fora esse ovo existe também, não foge muito. E importa aqui que também o legislador, ou quem decide, neste caso o Poder Judicial e não o Legislativo, que possa realmente ter sensibilidade e perceber que pode haver aqui uma janela que permita, portanto, a lei carece de fundamento nesta fase ainda, mas pode, porventura, haver aqui uma janela que dê realmente abertura para que decisões tomadas durante esta fase possam ser revertidas quando esta fase terminar. Porque alguns miúdos estão a sair do acolhimento de forma precipitada, como sempre, mas alguns, em grande parte, ou de alguma maneira, porque estamos a viver confinados e eles na casa não estão a aguentar mais. Dizer também que a tal intervenção, que é a pedra de toque de tudo isto, de tudo o que deve ser o nosso trabalho enquanto trabalhadores da infância, agora que me estou a lembrar do Dr. Paulo Guerra também, parafraseá-lo, enquanto trabalhadores da infância, portanto, a nossa intervenção deve ter maior proximidade, obviamente, porque nós devemos ter disponibilidade emocional, porque bem sabemos que a falta de disponibilidade emocional pode ser mais prejudicial que os maus tratos físicos, inclusivamente. Portanto, importa que nós ouçamos com total disponibilidade. E se não o podemos fazer a tempo inteiro, obviamente, devemos tentar fazê-lo ainda que a espaços e fazê-lo individualmente ou em pequenos grupos. Portanto, a intervenção tem muito a melhorar se nós, de alguma maneira, individualizarmos. Todos nós gostamos de nos sentir únicos e especiais. Gostamos. Faz-nos sentir bem. E a verdade é que realmente somos únicos. Especiais, depende. Para algumas pessoas estaremos, certamente. Portanto, importa que estes meninos também se sintam especiais para quem os rodeia. E que somos nós. Trabalhar na equipa é importantíssimo. Não ter ciúmes se aquele menino ou aquela menina a quem eu entrego tanto e ele acaba por depois ir desabafar com o outro ou com a outra minha colega. Mas quando precisa de alguma coisa sou eu que o ajudo. E então? Não somos uma equipa, nós estamos todos aqui para tentar ajudar a tirar algumas pedras da mochila pesadíssima que eles trazem. Portanto, não temos aqui minimamente ficar melindrados porque algum jovem aqui ou ali opta por falar com outro novo colega. Isso é normal que assim seja. Até porque, reparem, é tudo uma questão de poder. Os miúdos precisam de confiar e confiam em quem os entende, como eu disse há pouco, também confiam em quem decide. Por vezes é também aqui este padrão. Porque reparem, é muito mais difícil para uma criança abrir o jogo com alguém que, por muito que o compreenda, não tem depois poder para o ajudar, para decidir, ou abrir o jogo com alguém que o compreenda e que ainda por cima consiga decidir. Portanto, aqui importa também que haja um equilíbrio muito grande dentro da casa, dentro da equipa, explicar que hierarquia é uma coisa e papel dentro da estrutura é outra. E, portanto, as reuniões de equipa, as sessões de supervisão, quando acontecem nas casas que têm, servem precisamente para perceber até que ponto é que as preocupações de um são as preocupações de todo e que as decisões de um podem ser as decisões de todos. E perceber quem é que está no barco, realmente, com vontade de remar, já agora. Esta outra questão não é de sumenos, portanto, o trabalho em equipa não é de sumenos nas casas de acolhimento, é um fator decisivo para o tal bem-estar afetivo nas casas e eu diria que a nível coletivo é importantíssimo. A nível individual, claro, antes
de procurarem ser excelentes profissionais, preocupem-se em ser bons seres humanos, porque isto pode ajudar, isto pode fazer a diferença. Não submetam, por favor, nunca as crianças a rotinas rígidas, porque isso inclusivamente pode chegar a comprometer o desenvolvimento sadio da criança, da personalidade da criança. Portanto, as dinâmicas institucionais têm que ser aqui revistas nesta fase, ainda mais, claro. Portanto, um ambiente que seja afetivamente nutrido, as crianças terem mais oportunidade para falar, mais ainda. Não ter o direito à palavra, como nós sabemos, é muito mau, e vocês que o digam porque estão aí mudinhos e calados e de vez em quando queriam dizer alguma coisa, certamente, e não deixam. Portanto, o sistema está assim, pronto. Lembrar também que, como o Gabriel Garcia Marques disse, a vida não é o que cada um viveu, mas o que recorda e como recorda para contá-la. Portanto, o que vivemos é uma coisa, mas o que recordamos, e principalmente como o recordamos, é que faz toda a diferença. E por vezes nós podemos fazer também a diferença em cada um destes meninos e meninas, nas nossas atitudes mais triviais, mais corriqueiras do dia a dia, ou então noutras atitudes ainda mais fortes que nós vamos tendo. Paula, eu passo outra vez a palavra para ver se mais alguém já escreveu aí alguma coisa, ou tu própria. Eu não, combinado, não escrevi nada, escrevi. Não? Não, mas a Cristina, dá a voz à Cristina Ozé, se faz favor. Olá, sim. Eu tenho estado atenta aqui ao bate-papo e realmente agora parece que tenho aqui uma questão. E ela diz assim, professor Pedro, numa situação de desafio e oposição perante as regras de instituição ou outra situação, qual é o procedimento? Percebo que para eles não está a ser fácil, mas para os colaboradores também não. E parece que por mais que façamos, pior eles achem. Professor João Pedro, responda à Cátia, por favor. Então, Cátia, então é assim, essa resposta é a resposta de €500 mil, não é de 1 milhão, mas é de €500 mil, pronto. Se eu conseguisse, à distância, sem conhecer o contexto, nem a criança, nem os cuidadores, resolver isso, pá, eu era o Ronaldo desta coisada toda. Pronto, mas é assim, parece-me a mim que nós estamos perante um jovem ou um grupo, não faço ideia. Podem funcionar em equipa ou pode ser apenas um, que esteja realmente com esta atitude de desafio e de oposição às regras. Perceber até que ponto é que ele realmente não concorda com algumas regras em concreto ou se a todas em geral. Se for algumas em concreto, tentar perceber se ele pode até ter alguma razão, porque por vezes os nossos meninos têm a razão mesmo. E nós achamos que é assim, porque sabemos tudo, não é? Somos os adultos, somos os grandes e nós é que decidimos, e às vezes eles até têm razão. Se realmente ele está em oposição a tudo, ele está a lançar um grito de SOS e ele está a precisar de ajuda. Portanto, ele está a precisar que o ouçamos, que o escutemos, que o tentemos entender para depois perceber onde é que se enquadra este tal desafio, oposição que ele manifesta, porque ele ao ter essa atitude, eventualmente, é só a tal ponta do iceberg, só está a mostrar isso, mas lá no fundo há ali muito mais coisas que não estão a fazer sentido na cabeça dele e importa nós tentarmos perceber o que é que se está a passar para depois então irmos às normas que ele não está a cumprir. Se nós tentarmos ir diretamente às normas, provavelmente vamos dar aqui a medir forças e desgastamos nós, desgasta-se ele e desgasta-se a casa toda. Portanto, perceber aqui, eu vou recapitular, se é um jovem ou se é o grupo, e partindo do princípio que é um jovem, fiquei com essa sensação, se calhar estou errado, partindo do princípio que é um jovem, apenas perceber se é só em relação a 2 ou 3 regras concretas e perceber se as regras até podem ser passíveis de ser alteradas ou não, podem não ser, ou se esse jovem está realmente nesse registro de desafio e de oposição em relação a tudo ou quase tudo e acabamos aqui por ter uma situação em que ele tem muito mais problemas do que esses problemas, detectá-los, desde logo fazer o diagnóstico e, como sabem, quando menino, pequeno, grande, adolescente que seja numa casa de acolhimento, seja na escola com os professores ou com os auxiliares, seja nas próprias famílias, quando o menino
nos respeita e quando está equilibrado, quando está bem, normalmente acatam aquilo que lhes é dito porque compreendem a mensagem. Quando o menino não está bem, não acata vindo, seja de quem for. Portanto, importa aí perceber se esse menino tem algo mais, além de estar a desafiar em relação a algumas regras. Cristina, mais? Alguma dúvida? Ficando por aí? O Filipe Serrato também partilha aqui uma questão. Diz assim, após a situação trágica da menina, não estará o sistema de promoção e proteção a desvalorizar os conflitos familiares e a investir cedo demais no acolhimento residencial com pretexto familiar ou até das inúmeras oportunidades que se estão a dar às famílias, muitas delas com escassas competências parentais? Ouviram bem? Houve aí um momento em que eu perdi um pouco. Pois, portanto, porque a minha rede às vezes é um bocadinho instável. Eu vou tentar... Posso ler? Sim, por favor. A propósito da situação trágica da menina Valentina, pergunta ao Filipe se não estará o sistema de promoção e proteção a desvalorizar os conflitos familiares e a desinvestir cedo demais no acolhimento residencial, com o pretexto da importância do acolhimento familiar ou até das inúmeras oportunidades que se estão a dar às famílias, muitas delas com escassas competências parentais. Portanto, aqui a ideia, parece-me a mim, será até que ponto é que o sistema está, nesta fase, a permitir que alguns meninos continuem nas famílias e que devessem ser retirados. Entendi bem, Paula? Entendi bem? Filipe, Zé, dá ali a voz ao Filipe, que isto é pessoal bem comportado. Sim, e até se está a portar muito bem, portanto podemos dar assim umas abébias. Então diz lá, Filipe. Então, muito obrigado. Pronto, é a minha preocupação e é óbvio que eu não queria relacionar diretamente a situação da menina Valentina, que realmente nos chocou a todos, mas não existirão mais Valentinas e não estarão situações neste momento encapotadas e a acontecerem no país, porque me parece que há uma desinstitucionalização, não é? Há uma perspectiva de não institucionalizar e eu aquilo que sinto é que se calhar é cedo demais. Eu também concordo com o acolhimento familiar, também concordo que é fundamental as crianças terem um ambiente harmonioso, uma família, um lar, mas talvez estejamos a começar a construir a casa pelo telhado. Ok, então pouca intervenção, digo eu, da primeira linha e eventualmente até da segunda linha. Ou seja, nós estamos numa fase em que as consultas foram adiadas durante muitas semanas, em que as vacinas estão a ser adiadas, pelo menos a comunicação social vai mostrando isso, em que as escolas e as creches estão encerradas, em que não temos visitas sociais, o tio, a madrinha, a avó, nem os vizinhos. Durante semanas não tivemos isso. Portanto, o que se passa na família fica dentro da família. É mais ou menos isto. E isto, obviamente, que só nos pode preocupar e tem que preocupar sobremaneira as entidades responsáveis, porque deixaram de ter os tais óculos no telhado para perceber o que é que se está a passar em cada uma das casas. Portanto, isto faz todo o sentido a tua intervenção, obrigado Filipe, porque realmente nós, e aí já foge um bocadinho ao âmbito do bem-estar afetivo dentro das casas, já estamos a falar no bem-estar afetivo dentro das outras casas, dentro de cada casa, obviamente, até que ponto é que mesmo assim estão mais protegidos dentro do acolhimento, porque as casas de acolhimento estão a dar respostas muito, muito boas, diria eu, daquelas que conheço, estão a dar respostas muito boas, já as outras 1 milhão ou 2 milhões de casas que tenham crianças, não faço ideia, vamos ver, porque se calhar nem todas estão a dar. Portanto, e o que é que se pode aqui fazer? Portanto, há muito que se possa fazer e eu até ia sugerir que o José Coelho desse a voz à Sónia Rodrigues, que está ali em pulgas e a morder o lábio para falar o que é que se pode fazer mais para que realmente portanto, o sistema funcione. E o sistema somos todos, não são só apenas as casas de acolhimento, obviamente. José, por favor, Sónia Rodrigues, pode ser? Já detectaste? Já está, João. Sónia, força. Eu não tenho nada que falar. Ajuda-nos lá. O que eu acho é que às vezes nós usamos, primeiro falar de casos concretos, a mim assusta-me um bocado, porque para começar nós sabemos muito
pouco desta situação, não é? Porque é sempre injusto, porque os técnicos nunca se podem defender, nunca podem dizer o que é que se passou verdadeiramente. Sabemos aquilo que a comunicação social nos diz e sabemos que às vezes nem sempre aquilo que vem na comunicação social é exatamente aquilo que se passa. Segundo, esta menina tinha uma mãe, não é? E se calhar aqui há outras decisões que não passam pela retirada e que poderiam ser garantidas dentro da família ainda. Terceiro, nós sabemos que o grande problema que o nosso país tem é uma taxa uma percentagem, se quisermos, elevadíssima, vergonhosamente elevadíssima, desculpem eu dizer isto, mas é verdade, de crianças em acolhimento residencial. Portanto, nós temos realmente um problema a esse nível e nós temos mesmo que desinstitucionalizar. Nós estamos a incumprir a lei, não só a nossa, como a europeia e como a Convenção sobre os Direitos da Criança. Essa é que é a verdade. E disto nós não podemos fugir. Pronto. Portanto, desinstitucionalizar tem que ser a nossa prioridade. Agora, é lógico que isso não quer dizer que as crianças que estão verdadeiramente em risco e perigo não sejam retiradas, porque nós estamos aqui para as proteger e temos todos que colaborar nisso, não é? Temos todos, aliás, nesta fase, que funcionar como agentes da proteção destas crianças e, portanto, temos todos de estar atentos exatamente para aquilo que o João Pedro diz, porque as entidades que mais faziam a referenciação, as escolas e os médicos, neste momento não estão tão capazes de o fazer, portanto, nós temos que estar atentos ao que ouvimos através das paredes, nós temos que estar atentos às nossas famílias, nós temos que contactar as crianças e pedir para ouvir as crianças das nossas famílias que vivem noutra casa e, portanto, tudo isto são questões, todos nós temos que ser agentes, no fundo, de proteção e promoção dos direitos destas crianças, mas o grande problema do nosso país não estará. E reparem, eu acho que sempre os defensores de que nós temos pouco acolhimento, poucas retiradas, comparam-nos sempre com a Inglaterra. A Inglaterra é um péssimo exemplo a nível europeu, atenção. Portanto, nós não temos demasiadas retiradas, nem temos poucas retiradas. Nós temos, acredito eu, aquelas que são necessárias. O nosso problema não está aí, nem acho que sejam propriamente retiradas tardias. Eu acho que o problema está na intervenção e na articulação e na forma como se faz o apoio às famílias, ainda nas medidas, na primeira linha, se quisermos. Antes da retirada, portanto as medidas antes da retirada. Ok. Portanto, penso que é aí que nós temos que apostar muito. É no trabalho com as famílias. E já agora deixem-me dizer, outra área em que nós temos que apostar muito é no trabalho com as famílias enquanto as crianças estão em acolhimento residencial, porque assim, o objetivo do acolhimento residencial e do acolhimento familiar, numa enorme percentagem, portanto o projeto de vida, o plano de promoção e proteção das crianças que estão em acolhimento residencial ou em acolhimento familiar, na esmagadora maioria dos casos, é a reintegração familiar. Claro que cada vez mais também temos autonomia de vida, mas pronto, destas questões, das crianças mas mesmo estas que dão autonomia de vida, muitas vezes nós sabemos que elas voltam para a casa da família quando saem do acolhimento, portanto até nessas nós temos que trabalhar com as famílias. Portanto, eu diria que no nosso país nós temos que apostar fortemente no trabalho com as famílias. E mais, nós temos que apostar fortemente na literacia da promoção dos direitos da criança. Nós não podemos aceitar que na nossa sociedade ainda se ache normal dar uma palmada a uma criança. Nós não podemos aceitar que ainda se ache normal na nossa sociedade ver alguém a bater numa criança num transporte público e não fazer nada. Nós não podemos aceitar que na nossa sociedade a gente ache que uma coça pode ser propedêutica. Não é? Isto sim é que tem que ser muito trabalhado e acho que é aí que está o grande problema nosso, não é na retirada tardia, é numa intervenção que se calhar tem que ser mais dirigida, mais especializada, mais articulada, mais, se as famílias, lá está, não têm competências, então há que lhes dar. Há outros países em que há intervenções nas famílias diárias, de equipas que vão à casa das pessoas, ajudá-las a cozinhar, ajudá-las a dar banho às crianças, ajudá-las na limpeza da casa. Portanto, há que ajudar as famílias antes de mais, porque nós sabemos, e não podemos fugir disto, que muitas vezes a retirada é tão ou mais traumática do que os maus tratos junto da família. Cuidado com isto, nós não podemos esquecer isto, porque senão estamos também nós a ser maltratantes. Portanto, eu não estou a dizer que a retirada não faz falta, a retirada
em situações em que realmente faz falta, é obrigatória. Mas quando há retirada, a solução devia ser o acolhimento familiar. E quem negar isto, quem negar a visão científica de que realmente o acolhimento residencial, na esmagadora maioria dos casos, não é a melhor solução, então não está a ter em conta aquilo que a ciência nos diz. E nós todos temos também, e reparem, a minha vida é o acolhimento residencial e aquilo que me interessa é o acolhimento residencial melhor, porque nunca vai acabar também o acolhimento residencial. O acolhimento residencial faz falta, mas faz falta para um conjunto de jovens, eu digo jovens porque é mesmo de adolescentes ou jovens, que precisarão sempre de um acolhimento mais especializado, mais terapêutico, e para esses haverá sempre acolhimento residencial, porque tem que haver. Não é? Nós sabemos que muitos países que tentaram acabar totalmente com o acolhimento residencial tiveram que o criar depois para estas situações específicas. E era aí que eu queria chegar, Sónia, porque realmente falaste do exemplo da Inglaterra, mas repara, o nosso sistema pode ser acusado de muitas coisas, mas estará maduro, porque há muitos anos que não se mexe, portanto foi maturado e portanto a esmagadora maioria das decisões serão decisões sábias e fundamentadas, seja para retirada, seja para não retirada. Obviamente que de vez em quando há uma falha, claro, mas há 1000 ou 999 acertos e uma falha, e a comunicação social, claro, e a sociedade cobra essa falha e não valoriza os 999 acertos, obviamente. Mas, portanto, aqui falamos de 72% dos acolhidos têm mais de 12 anos e, portanto, aqui acho que a questão nem é tanto o acolhimento familiar ou residencial, isso é outra questão, obviamente, mas aqui é mais o investimento nas crianças, nas famílias, que é obviamente fundamental sempre, antes de uma eventual retirada e após a retirada, e mesmo, eu diria, e depois do regresso à família, sim, já agora, claro. Porque depois do regresso à família, eles são meninos, só têm 17 anos, 365 dias e mais uma noite, porque são meninos na mesma. Portanto, convém também não esquecer essa parte, que às vezes quase nos esquecemos e ficamos indignados com umas coisas e temos que ficar com outras, porque nós não temos em Portugal qualquer dado que nos permita dizer se os meninos que saem do acolhimento se estão presos, se estão na rua, se são drogados, se tentaram o suicídio, se o consumaram. Nós não temos isto coisíssima nenhuma. Portanto, há um investimento. Temos muita ainda falta de investigação. Há um investimento do erário público e dos recursos humanos neste setor, durante o acolhimento, mas no pós-acolhimento é zero mesmo. Mas, na minha vida, acabam por se juntar depois às famílias, mas muitos mais saem com um projeto de vida, reunificação familiar, e se lá for um mês ou dois depois, eles já não estão nada reunificados, já não estão nada com as famílias. Agora, eu penso que o que o Filipe quis dizer, e não em concreto em relação a esta triste notícia dos últimos dias, mas generalizando um bocadinho mais, é que em quantos casos também é que nós investimos na família à espera da mudança que não aparece e as crianças vão perdendo também a oportunidade, porque o tempo das crianças não é o tempo dos adultos. O doutor Armando Leandro explicou-nos isso muito bem. Portanto, a cada mês, a cada nova diligência marcada para daqui a 3 meses, a 6 meses, pode ser que a família cumpra, e depois a família não cumpriu, e depois mais 6 meses, e depois passa a idade da adoção em alguns casos. Portanto, nós temos aqui situações prementes em que o foco, por vezes, está na família, e é importante que esteja, mas também importa perceber o tal prisma, os tais óculos das crianças. Elas são o garante de tudo isto. Paula, eu tenho ainda alguns minutos. Não sei, que eu fiquei sem bateria no telemóvel, não sei que horas são. Eu às 17 tenho o conselho científico, como eu tinha dito, mas ainda tenho mais alguns minutos, mais 10 minutinhos. Vamos por mais 10 minutinhos. Portanto, se houver aí mais algum bate-papo, mais alguém que queira... Não, está aqui a Sandra Afonso a dizer que sim, concorda com a Sónia e que se deve trabalhar a questão da prevenção. Portanto, mas não há aqui mais nenhuma questão sobre aquilo que estivemos a falar. Não sei se alguém... Espera, está aqui alguém, só um bocadinho. Onde é que está? Menezes, fostes tu, mas eu agora não consigo ver onde... Diz, se puder explicar melhor a ideia da moratória. Manuel, então a ideia da moratória passa pelo seguinte: jovens que ao atingirem os 18 anos queiram sair do sistema de promoção e proteção, têm que assinar um documento a dizer isso mesmo. E a Constituição Portuguesa diz-nos que eles são livres de quase tudo, tirar a carta, votar, até ser presos, também são livres de sair do acolhimento. Mas
atendendo à fase que estamos a vivenciar e partindo da suposição que em alguns casos essa decisão é sobrevalorizada pelo confinamento, poderemos aqui deixar uma margem para que essa decisão possa ser revertida pelo próprio jovem, aí já jovem adulto. Ou seja, hoje há um jovem que completa 18 anos e assina o documento e quer sair e pode sair. Mas ao assinar o documento, a casa de acolhimento pode, e eu posso facultar o documento, que tem algumas páginas, já que ele trabalho a fazer, que mais gente o utilize, que possa de alguma maneira complementar o tal documento da saída do sistema de promoção e proteção e obviamente do acolhimento, para que daqui a um mês, daqui a 2 meses, não sabemos exatamente quando, portanto, mas até terminar esta fase que nós estamos a vivenciar de tempos completamente inéditos à escala da nossa vida humana, não é? Possa essa decisão ser revertida e as portas da casa de acolhimento, mesmo para quem já completou 18 anos, não sejam apenas de ir, sejam de ir e vir. Portanto, a moratória é realmente um prazo, ou seja, a decisão é tomada agora e sai. Daqui a 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, a situação lá fora não era exatamente aquilo que estava à espera. Portanto, pode regressar. A Sónia diz aqui que deveria ser uma moratória para ficar, certo, Sónia? É isso? Pronto. Pois, os nossos filhos, claro. Os nossos filhos também isso acontece, eles saem, não é? Claro, mas depois também podem voltar quando quiserem. Costumo dizer que até há uma parábola do filho pródigo. Pode haver aí um artista que se enamora com alguém e quer aí fazer Erasmus para a Polónia, porque lá a vida não é muito cara e agrada-se lá de uma raparigola e fica por lá uns tempos e não passa cartão à família. Ok, emancipou-se. Mas depois volta. Ficamos tristes, mas ele emancipou-se. Um tempo depois, o rapaz lá pensa, ou então ela mandou embora, qualquer coisa, e lá pensa, ela tem saudades da sopa da mãe, ou do que quer que seja, e lá regressa. O que é que a nossa casa de família, a minha, a tua, a vossa, faz? Obviamente que o recebe com um bodo para a rapaziada amiga, não é? Faz-lhe um jantar de boas-vindas, de regresso. Ora, no acolhimento, um miúdo que sai aos 18 anos, que é um miúdo, me perdoem os miúdos com 18 anos, mas são mesmo miúdos, portanto, se perceber que epá, não era nada isto que eu queria, e agora isto correu mal, se regressar àquela que foi a casinha dele ou dela durante tantos anos, chega lá, o sistema não permite que entre. Não permite. Portanto, isto para mim é que é grave, ou que também é grave, porque quando a Sónia diz o problema do país não é um, o problema do país são vários problemas, este também é um problema, é a irreversibilidade das tomadas de decisão aos 18 anos, e 18 anos de alguns miúdos que têm comprometimento cognitivo, mas podem decidir isto, e depois não há como voltar atrás. Isto é pernicioso, não é? Não digo criminoso porque estão 79 pessoas a ouvir-me. Não diria. Não digo só por isso. Ora, deixa-me aqui ver que eu já me perdi. Dá, Cristina. Eu ia referir que há pelo menos 2 ou 3 pessoas que estão a solicitar se tu podias, João Pedro, partilhar o documento, penso que é o documento de moratória. Gostariam de ter acesso. Penso que seja esse porque é o único documento que eu falei aqui, que eu não tenho mais... Pois, exato. Não tenho mais documento nenhum. Então eu posso, agora vou cobrar, ora bem, como é que eu posso cobrar aqui o envio desse documento? Envia-me um mail, pode ser, se enviarem um mail, eu na volta do correio faço-vos chegar o documento. E podem enviar para o mail, que vai aparecer em nota de rodapé, toda a gente olhar para baixo, não vai aparecer coisa nenhuma, porque o José Coelho é muito competente, mas ainda não conseguiu pôr a aparecer aí em nota de rodapé coisa nenhuma. Mas eu vou dar um mail, que é mais fácil assim. JP, então, desculpa, continua. Sim. JP Gaspar, portanto JP de João Pedro, Gaspar, sem pontos, nem traços, nem coisa nenhuma. JP Gaspar, @pagé.pt. Pagé com J, não é com G de peixe. É J de jovem. Manuel quer falar. Manuel Menezes. Zé, dá ali voz ao Manuel Menezes, faz favor. Manuel Menezes, espera aí que Costa foi outra coisa, 30 segundos, para lá, Manuel Menezes, já deve estar, Manuel Menezes,
Olha, mas enquanto estás a dar a voz ao Manuel Menezes, vou aqui colocar uma questão, Manuel, se não te importas, que é da Cátia, que pergunta, numa situação de desafio e oposição perante as regras da instituição ou outra situação, qual é o procedimento? Percebo que para eles não está a ser fácil, mas para os colaboradores também não, e parece que o fazem, pronto, que o fazem, agora perdi o resto. Ok, talvez para magoar os colaboradores. Portanto, explicar aqui duas questões. A primeira, os colaboradores, eventualmente, claro que não está a ser fácil de todo e têm que gerir o trabalho e têm que gerir também a vida familiar. Ainda assim, de vez em quando, percorrem a estrada que seja de um lado para o outro e têm os dias de folga. Aqueles miúdos, porventura, estão sem sair de casa há 9 semanas. Há miúdos que não saíram de casa ainda durante 9 semanas, de todo, de dia e de noite. Portanto, negociar, dialogar, sentar-se com eles e falar e tentar também aproveitar este desconfinamento, mesmo enquanto não vêm as situações de exceção que podem estar a sair, acredito eu, dada a pressão, mas mesmo sem essas situações de exceção, portanto, tentar ir ao encontro deles, não sermos nós os opositores. Eles não estão a cumprir as regras da casa, portanto, nós em alguma altura teremos que fazer reset ao que está para trás, porque se vamos dando penalizações ou o que quer que seja, portanto, umas em cima das outras, e eles desafiam-nos e nós damos mais uma penalização e eles voltam a desafiar e às vezes já ninguém se entende, já não há nada a fazer. Portanto, temos que ser nós os adultos, temos que ser nós a fazer reset e, portanto, vamos aqui falar, vamos aqui negociar, vamos ver o que é que podemos fazer então e o que é que nos deixam também fazer. Vamos amanhã fazer então uma saída com 5, 6 minutos, portanto, temos que nós, adultos, pensar em estratégias, conhecendo a casa que temos, conhecendo o perfil dos jovens em causa, portanto, eu não consigo dar uma resposta específica porque não conheço a situação específica. Estou a falar um bocadinho no abstrato. Estou a falar para a Cátia Gonçalves, certo? É isso? E para a vizinha do lado que tem uma máscara branca também. Já vos consegui ver. O João Pedro já está condicionado pelo tempo. Acho que foi uma tarde enriquecedora, pelo menos serviu aqui um bocadinho para percebermos e também para animar aqui um pouco estes dias de desassossego que todos temos tido. E eu gostaria de deixar aqui uma referência, e acho que o João Pedro também já falou nisso inicialmente. Nós ouvimos muitas vezes na comunicação social que o pessoal que trabalha na área da saúde são os verdadeiros heróis, e eu não contesto isso de forma nenhuma porque o são, mas acho que vocês que estão no contacto direto com as crianças e com os jovens, que estão todos os dias a trabalhar com eles, que tiveram que se reinventar, que tiveram de adaptar o vosso dia-a-dia, tanto profissional como pessoal, à realidade que estamos a viver neste momento, acho que vocês também merecem um grande aplauso da nossa parte e um grande aplauso da sociedade portuguesa. Não só os médicos, os enfermeiros e os auxiliares que trabalham na área da saúde, mas todos aqueles que todos os dias também tentam que as crianças e jovens que estão neste momento a viver uma situação mais complicada do que aquela que é normal, porque estão numa situação de acolhimento e que estão confinados nas casas 24 horas sobre 24 horas, acredito de todo que não é fácil, e vocês tiveram que mudar as vossas rotinas, com certeza também rotinas familiares e rotinas profissionais, e acredito de todo que não deve ter sido fácil e que de certeza que vocês estão a fazer o vosso melhor. E a questão do bem-estar dos técnicos e o bem-estar emocional e arranjar estratégias para que no dia-a-dia consigam enfrentar todos os desafios que com certeza vos são colocados, acho que é extremamente importante, e manter a sanidade mental é mesmo muito, muito importante para que consigamos encarar o nosso dia-a-dia. Eu falo por mim, que estou a trabalhar em casa, que não tenho esta realidade tão pesada como vocês têm todos os dias, e há dias em que eu dou um nó, e que às vezes apetece-me trepar aí as paredes todas que tenho em casa e mais algumas e correr tudo à chapada. Portanto, para vocês ainda deve ser um bocadinho mais difícil e, portanto, o nosso agradecimento pelo trabalho que têm estado a fazer com as nossas crianças e com os nossos jovens. Acho que no final disto tudo, quando tudo isto passar, acho que podem parar e que podem pensar e dizer que fizemos aquilo que estava correto e era isto mesmo que tinha que ser feito.
o meu muito obrigada pelo trabalho que têm estado a desenvolver e obrigada também por estarem aqui connosco a partilhar estas questões. Não tiveram muito tempo para partilhar, não lhes demos muitas abébias, mas pronto, foi aqui um bocadinho também para vos reconfortar e perceber que nós estamos neste lado e que também nos preocupamos com vocês e que apreciamos o vosso trabalho. Muito boa tarde, então, até uma próxima oportunidade. Diga. Só antes de, como é que se chamava? Era o engenheiro Sousa Veloso, da TV Rural, estava-se aí a despedir, muito boa tarde, uma boa semana, não é? E agora também vou despedir. Desculpem ser seca, vocês não terem a oportunidade de falar tão pouco. Agradecer o convite a todo o Instituto de Apoio à Criança, à menina doutora Paula, ao Sr. José Coelho, que foi brilhante aqui na tecnologia, isto funcionou, afinal não caiu tudo, estávamos com medo que isto caísse tudo, quer dizer, abanou, mas não caiu, menos mal. E dizer que também eu, e nomeadamente a Pagé, ficaremos ao dispor para alguma situação que possa ir surgindo, tá bom? Eu vou ter mesmo que sair... Sim, força. Saliente só que há aqui no chat muitos elogios e já estão à espera da próxima.